Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa última aula do curso. Hoje a revisão do módulo 5, para a gente encerrar esse curso abençoado. A última aula gravada, a gente vai ter uma avaliação semana que vem. Depois tem a aula final, despedida, né? Mas não vai ser gravada. É a última aula de gravação. Aula de número 60 aulas, 60 semanas que a gente está aqui juntos. Graças a Deus. Quase um ano e meio, né? Hoje é dia de tirar dúvidas, né? Dar uma repassada que a gente viu no último módulo. Mas antes vamos fazer a nossa preparação. Então, a partir de agora, convido você a trazer o pensamento para o momento presente. Buscar uma respiração mais tranquila e profunda. Isso, respira. Comece relaxando seu corpo a partir dos pés. Subindo esse relaxamento ao longo das pernas. Até chegar nos quadris. Relaxando o seu abdômen, peito. Relaxa, respira. Relaxa toda a sua coluna, seus ombros, seus braços, cada dedo das suas mãos e suas mãos. Isso. Relaxa seu rosto agora, seus olhos e pálpebras. Relaxe suas sobrancelhas, testa, couro cabeludo. E assim, com o corpo mais relaxado, sua mente fica mais serena, mais leve, mais tranquila. E com a mente mais serena, você começa a se conectar com você agora. Conecte-se a você, a sua essência. E talvez você consiga enxergar, perceber uma pequena chama, um pequeno ponto de luz lá no íntimo, lá no fundo da sua alma, no íntimo do seu coração. Essa pequena chama, esse ponto de luz que é seu. Então eu te convido a agradecer por mais esse dia de oportunidade. Agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos nessa aula, encerrando o nosso curso. Agradecer por mais esse dia, tudo de bom que você tem, pelo convívio com as pessoas que você ama, que são importantes para você. Enfim, só agradeça agora. Agradeça do fundo do seu coração. Porque a gratidão é o combustível que faz essa sua chama, essa sua luz interior expandir, crescer cada vez mais, aumentando de dentro para fora. E essa luz vai crescendo, crescendo, expandindo, conforme você vai colocando a gratidão no seu coração, até que ela envolva todo o seu sistema, todo o seu corpo. Você se auto-ilumina, você ilumina todo o seu sistema com a sua própria luz. E ela continua crescendo, expandindo, extrapolando seus limites, ela vai expandindo ainda mais, irradiando de dentro para fora de você. E ela envolve todo o ambiente em que você se encontra agora. Como se você fosse um pequeno astro, uma pequena estrela que ilumina tudo que está ao seu redor. Você irradia.
e a sua luz irradiada. Se conecta com a luz de cada um aqui presente nesta aula de hoje. E nós vamos nos conectando, formando uma linda corrente de luz. Nessa corrente de luz, conectamos também aos nossos mentores, os coordenadores responsáveis por esse curso, coordenadores espirituais, e eles nos ajudam a conectar também diretamente a Jesus. E nessa conexão vamos recebendo todo o amor dele agora, tudo de bom que ele tem para nos oferecer, e essa sensação de plenitude, de paz, vai tomando conta cada vez mais de você. Daí a necessidade de agradecer ainda mais por essa oportunidade. E para isso nós oramos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira fundo mais uma vez, enche o peito de ar e solta, e vai se reconectando ao seu corpo agora, voltando para ele aos poucos, percebendo seus membros inferiores, superiores. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem. Boa noite, irmão. Seja bem-vindo. Vamos começar. Lembrando que hoje é a nossa revisão do módulo 5. Oportunidade de tirar dúvidas. Essa é a aula para isso. Trocar ideia, perguntar, não entendeu, me explica de novo. Não concordo, faz eu entender esse negócio direito. É aula para isso. Nossa última aula, que a gente faz a revisão do módulo 5. Módulo esse que foi completamente voltado para o estudo da obsessão, né? A gente estudou todos os processos que envolvem a obsessão, causa, os tipos, como lidar com isso, né? Todas as consequências dos processos obsessivos, enfim, vamos dar uma repassada, vamos rever tudo isso. E lembrando que surgiu a dúvida aí, levanta a mão, pergunta, para tirar todas as possíveis dúvidas aí. Muito bem, obsessão, né? Essa palavra vem do latim, obsessione. O significado dessa palavra, assédio, cerco, bloqueio, né? Assediar, bloquear, cercar, né? O que o obsessor faz, né? Ele nos cerca, ele nos assedia, né? Independente da nossa vontade, ele está ali nos cercando, nos vigiando, está ali procurando nos influenciar de alguma forma, né? E nos assediar. Assediar como? Assediar seja mentalmente, seja moralmente e até mesmo, em casos mais graves, como a gente viu, fisicamente, né? E, então, essa palavra significa isso. E a obsessão, ela está ligada diretamente à fixação mental. Lembrem-se, a pessoa está com fixação mental, é a porta da obsessão, é o primeiro passo. Fica com uma ideia fixa na cabeça. Eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Essa ideia fixa é a porta de entrada, a porta de abertura para iniciar um processo obsessivo. Seja um processo obsessivo de um terceiro, né, de uma outra pessoa para com você, seja uma auto-obsessão, né, ou seja, você obsediando algo a alguém. Aliás, alguém, você, pela sua ideia fixa, né, às vezes com ódio, com vingança, né. O Hector, você viu, falar em obsessão, você viu a moça, tadinha,
que ficou obcecada por um homem, a moça de Tuiutaba? Não. Tem até um crime agora, porque para mim é obsessão, de encarnado para encarnado. Tem um crime agora chama stalking, alguma coisa assim, stalking, a pessoa que fica assediando as outras pela internet. Onde a pessoa vai, ela descobre que a pessoa está pela internet, vai lá. E a moça foi presa. Ela está assediando o médico. Olha só. Se eu não me engano, é stalking. É stalking. 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 É perseguidor em inglês. É perseguição. É stalking. É perseguição. É a pessoa que assedia a outra. Perseguição é sinônimo de obsessão. A pessoa fica obcecada, fixada na outra e manda mensagem, liga e vigia e fica o tempo todo atrás. Não dá paz para a pessoa. Nossa. Aí é obsessão. Obsessão de encarnado para encarnado. Não sei quantos telefones estão ligando para sem parar. Nossa. Fala, Geis. Virou crime agora. A obsessão virou crime. Espiritual. Wellington, as meninas falando dessa questão da perseguição, veio uma questão na minha cabeça também. A gente tem os transtornos de personalidade, né? A psicopatia, o narcisismo e tudo mais. E pelo perfil, são obsessores encarnados, né? São pessoas que precisam do outro para satisfazer o próprio ego. Então, eles vampirizam as pessoas. Não seria o caso? Assim, não dá para generalizar tanto, sabe? Teria que analisar o caso em si, né? O caso específico, cada caso, para ver se realmente ali tem essa ideia, essa fixação mental em alguém. Porque para ter obsessão tem que ter a fixação mental. Então, se a pessoa, no seu transtorno, ela fica fixada em alguém, até que pode ser nela mesma, que aí é um caso de auto-obsessão, né? Aí pode ser sim, mas tem um caso, né? No DSM, o transtorno de personalidade narcisista tem a fixação numa pessoa, né? Tanto que ele bombardeia a pessoa com elogios, com comportamentos de amor extremo, para aquela pessoa ficar dependente emocionalmente dele, para então ele conseguir manipular ela da forma que quiser. Esse com certeza é. Esse com certeza é um caso de obsessão. Né? Porque tem a manipulação, tem o assédio, o apego excessivo. Todo apego excessivo gera uma fixação mental, gera obsessão. Entendeu? Então, com certeza é. Outro dia eu vi uma palestra de uma psiquiatra, não sei se vocês conhecem a doutora Ana Beatriz, ela até fala algumas questões da espiritualidade também. Ela usou essa palavra, eles vampirizam as vítimas. Ela fala desse jeito, que é como se eles vampirizassem, eles sugassem essas pessoas. Com certeza é. Com certeza tem a obsessão envolvida, sim, com certeza. Então é isso, gente. Crime, não fiquem obsediando. Hoje é crime, hein? Então, o significado, né, da obsessão é isso que a gente viu lá na primeira aula do 5º módulo. E alguns termos é importante a gente ressaltar, né? Porque quando fala assim, a pessoa está obcecada. Quem está obcecado é o que tem a ideia fixo para com o outro. É o que deseja assediar o outro, é o obsessor. Então, é obcecado. E tem sinônimos, né? Pode falar obsedado e obsediado. Então, muito cuidado, por quê? Obsediado é o obsessor. A vítima de obsessão é obsidiado. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso. E sempre que você for se referir a uma pessoa que sofre obsessão, que é vítima de alguém, de algum obsessor, ela está obsidiada. Porque o obsessor, ele pode ser um obcecado, um obsedado ou um obsediado. Os 3 termos estão corretos. Tá?
Como é que explica o que aconteceu essa semana aqui do menino lá? O Menino? pai tirou o celular dele, falou, ele chamou ele de vagabundo. O pai era policial, polícia municipal. Ele foi lá, pegou a arma do pai, atirou, matou o pai, matou a mãe e matou a irmãzinha. Agora, essa semana vai fazer. Jesus, Maria José. Vocês não viram? Não, não fiquei sabendo. Sai no jornal. Não, fiquei sabendo. Agora, o menino tem 15 anos. Agora, E ele falou que mataria de novo. E daí só, o delegado pegou ele lá, começou a perguntar lá, ele achou que era normal, porque ele estava lá na delegacia. E ele Nossa. falou que mataria de novo. Esse caso aí, Nossa, com Isso é certeza maldade. existe uma obsessão envolvida, porém, muito forte, né? por ele não sentir nada dessa forma, né, por ele não ter nenhum remorso, nenhum arrependimento de tudo isso, pode ser um caso aí de psicopatia, né? Psicopatia, porque ele não consegue sentir as consequências dos atos dele, então ele fica indiferente. Fala aí, Isis. Então, a minha funcionária, ela ouve rádio, né, na hora que ela está aqui arrumando as coisas e tal, e aí eu estava lá na cozinha junto com ela, e aí eu estava falando, não sei se é JM, é o pessoal que fala todo dia, e falou que o rapaz era adotivo, sabe? Parece que era filho adotivo. E aí eu fiquei pensando que inimigo de vida passada, com certeza, né? Porque você está pensando, né? Adota, né? A família adota, né? Bem que a gente não sabe o que aconteceu lá, né? Não sei se eu não ouvi a reportagem dele, se falaram alguma coisa sobre a criação dele, se tinha alguma coisa. Não dá para saber, né? Porque as pessoas envolvidas já morreram, né? Mas eu achei muito estranho esse caso também. A primeira coisa que vem é o julgamento, né? Ele é isso, ele é aquilo. Né? Porque aí sabe o contexto da história aí, que ocasionou isso, como que foi a criação, né? Não estou querendo justificar o ato dele, claro que não. Mas tem muita coisa por trás aí que a gente provavelmente não sabe. Ele ficou 2 dias com os cadáveres dentro da casa, e quando ele voltou da rua, ele pegou uma faca e ainda tá com uma faca nas costas da mãe que estava já morta. Vixe Maria, isso aqui é raiva. Tem coisa do chifrudo. Fala, dona Áurea. É doido. Nada é justificativo para ele matar. Não estou querendo justificar, não. Então, Eu só estou dizendo para a gente... Se não estava bom para ele, ele tinha opção de devolver a você. Sim. E falar que não estava bom naquela família, ele estava Sim. sendo maltratado, e não queria continuar lá. Ele era adotivo mesmo. Eu só... Sanguíneo que prendesse. Eu não acho que tem que ter justificativo, porque realmente não tem, né, esse crime. Eu só estou orientando a questão do julgamento, né? Para a gente tomar cuidado com o julgamento, porque não sabemos ali toda a história, o contexto, enfim. Agora, deixa eu perguntar um negócio para você. No caso do menino que a gente não sabe, pode um espírito mal, ruim, bem ruim, tomar posse da mente, da coisa para fazer isso, ou a pessoa é 99% responsável? O ser humano. A pessoa, ela é responsável pelas conexões, mas ela pode estar num processo de subjugação, que a gente aprendeu, que tem o domínio moral e até mesmo físico. Lembra? A gente vai repassar isso daqui a pouco. Ele pode estar sendo, porque não existe possessão, né? Então, ele poderia estar ali num processo de subjugação, onde ele foi completamente dominado por um espírito, sim, mas isso não o exime da sua responsabilidade, né? Porque ele foi o responsável por permitir essa conexão com esse espírito, né? Então, ele é responsável, sim, não exime nada, mesmo que seja um caso de obsessão séria, de uma subjugação. Não exime de nada. Dona Sandra, pode falar. Eu vou falar uma coisa triste, gente. E talvez muitos de vocês não concordem comigo. Mas é o que eu descobri ao longo da vida. A maioria das adoções que acontecem são de almas em conflito
almas desestruturadas. Eu já li até casos espirituais que a pessoa foi levada a uma posição de abandono exatamente em função dos compromissos passados dela. Então, eu já vi vários casos de adoção, todos almas comprometidas, almas problemáticas, almas desestruturadas, situação muito complicada. E as adoções interraciais, principalmente quando acontece de ter um filho biológico, são extremamente complicadas, extremamente difíceis. E com o correr dos anos, eu tenho assim, pensado no assunto e acho que a alma que aconteceu um abandono de alguma natureza, é porque ela já traz essa expiação, essa situação muito complicada. Com certeza, eu conheço, né? Uma adoção interracial de filha única, muito bem sucedida, mas era uma situação diferente. Uma mulher só tinha uma filha solteira. E ela trabalhava numa casa, inclusive era fiscal da Fazenda Estadual, o nome da casa. Ela trabalhava na casa e, na verdade, morava na casa com a filhinha. Aí, e a menina era entrosada com o casal ali, certo? Aí, o que aconteceu? A mãe teve uma doença fatal e morreu. Aí, o casal ficou com a menininha. Esta é o único caso de adoção de uma família estruturada, de uma alma acolhida verdadeiramente e que recebeu uma grande oportunidade ali para se autoconstruir e ser o que ela é. Inclusive, eu tenho uma amiga que é amiga deles. Essa minha amiga juntava um grupo assim, de casais e iam fazer um cruzeiro no Pantanal, pescar, esse tipo de coisa. Essa menina era a única menina que ia com os pais. Não tinha mais menino, jovens adolescentes. Era a única que ia, certo? E estava lá, e lia, participava, sempre ativa nisso aí. Estudou e é juíza em algum lugar do Brasil. Olha que legal. Certo. Foi o único caso até hoje, gente, que eu conheci próximo a mim de adoção, que era uma alma equilibrada. Eu também. Uma alma ponderada. Tudo problemático. Com certeza, né? 18 casos de adoção. Com certeza. Todos. Infelizmente, é uma constatação muito triste, muito dolorosa, mas é o que eu tenho observado ao longo da minha vida. Eu tenho certeza que porque não existe o acaso, né? Não existe. Então, se a pessoa está passando por esse processo, tanto o filho quanto os pais que estão adotando, existe um porquê disso estar acontecendo, né? Não é à toa, né? Não é por acaso, nada é por acaso. Bom, voltando aqui, pessoal. Então, ficou claro aí, né? Obsidiado, é só lembrar da palavra vítima. Vítima é com I. Então, obsidiado. Fica fácil você gravar, tá? Lembrando que o processo obsessivo é uma conexão, como a gente já viu, sobre conexão, né, de espírito, de mentes, não é só de espírito, mas conexão entre mentes, né, que envolve todo aquele processo da fusão fluídica, que a gente estudou lá atrás, e para isso exige, né, para que isso aconteça, é necessário a sintonia na mesma faixa vibratória. Então, a faixa vibratória, o padrão vibratório, é fundamental para que haja essa conexão, né? Que haja essa ligação entre ambos, entre vítima e obsessor, né? Então, eles têm que estar vibrando na mesma faixa. Lembrando que o que forma, o que faz, o que determina a nossa frequência, nosso padrão vibratório, são os nossos sentimentos que alimentam os nossos pensamentos e tem todo aquele processo, né? E que, como a fusão fluídica ela é uma via de mão dupla, né, uma das principais bases da obsessão
é a reciprocidade. É muito importante ter isso claro na cabeça. Ah, mas eu bati, eu matei porque eu estava obsidiado. Eu matei porque eu estava obsidiado. Eu bati no meu irmão porque foi um obsessor que fez eu fazer isso. Eu enfrentei alguém, briguei, insultei, fiz coisas feias porque eu estava sob um processo de obsessão. É o famoso pôr a culpa no outro, né? Se você estava num processo de obsessão, a obsessão não acontece sem a reciprocidade. Ou seja, se você não oferecesse terreno fértil para o obsessor, através dos seus tipos de pensamentos, sentimentos e atos, ele não te dominaria e não te induziria a fazer o que você fez. Então, você é responsável. O médium em si, até saindo um pouco da obsessão, lembra? O médium, ele é corresponsável pela comunicação. E quando fala comunicação, gente, comunicação não é só fala ou só escrita. Os nossos comportamentos também são uma forma de comunicação. Existe a comunicação verbal e a não verbal. Então, assim, às vezes, o que você está sentindo e demonstrando, você pode estar falando uma coisa linda, mas o que você demonstra não verbalmente é a sua principal linguagem. Quer ver eu provar? Gente, está muito legal a aula hoje. Estou gostando muito, vocês são fantásticos. Maravilhosos. Uhul. Você acreditou no que eu falei? O que eu demonstrei para vocês? A minha comunicação não verbal estava completamente o contrário da minha comunicação verbal. E qual que é mais forte? Qual que vocês acreditam mais? Na hora que eu dei o exemplo aqui. Na minha não verbal. Então, assim, as nossas ações também é uma forma de comunicação. Comunicação é o ato de tornar comum uma ação. Então, qualquer ação que você faça, você de alguma forma se comunica com o meio externo. E a comunicação também é fundamental para o seu padrão vibratório, porque ela está demonstrando o que você está sentindo e o que você está pensando. Entende? A comunicação, ela demonstra, mesmo a não verbal, demonstra claramente o que você sente. Boa noite. Demonstra claramente em que nível ali de frequência você está. E isso tudo é fator decisivo para a conexão acontecer. Então, o obsessor não faz as coisas erradas, ele ajuda, mas ele não... Você está com um pensamento ruim, você já está predisposto a fazer alguma coisa errada, isso. Aí ele vem e ajuda. Isso, ele vai lá e dá aquele empurrãozinho a mais. Empurrãozinho, mas não é ele que vai, o cara normal tá lá, vai lá e faz isso. Exatamente. Porque você já tá, né? Você tem aquele nível de pensamento, sabe? Por exemplo, suicídio, né? Um assunto até delicado, mas é um exemplo legal para te mostrar isso. A pessoa, ela tem pensamentos suicidas. Ela já tem, né? Ela tem uma tendência a querer desistir. Então, ela abre a conexão para aqueles que querem que ela desista. Entende? E aí, o obsessor fica, vai, pula dessa janela, pula, vai, pula. A pessoa não resiste, pula. Ela já teve, antes do obsessor começar a influenciá-la, já teve ali um primeiro passo, entende? Que ela já tem uma tendência. Se a pessoa não tiver vontade de ouvir, se alguém falar também, não vai acontecer, porque a pessoa não tem vontade, né? Se ela está fora daquele padrão, não vai acontecer. Se naquele momento ela não tem vontade, porém ela já estabeleceu uma conexão muito forte com o obsessor, aí ele predomina a vontade dela. O caso de subjugação, lembra? Que a pessoa perde a vontade.
O obsessor domina completamente a pessoa, faz o que ela não quer. Aí é um caso extremo, né? De subjugação, que é a obsessão mais profunda. Pode acontecer. Mas aí já é um processo que vem ao longo de muito tempo, essa conexão, esse domínio vem apertando durante anos. O obsessor está ali, ó, dominando a pessoa, dominando, a ponto de ter aquele domínio da subjugação, que domina moral e até mesmo fisicamente. Lembra que a gente viu do cara lá que o senhor, que mesmo sem ele querer, ele ajoelhava, pedia casamento à mocinha, que ele nem queria nada com ela. E ele ficava muito de vergonha daquilo, mas ele não conseguia segurar, ele não tinha força moral para segurar aquilo, que era o obsessor que dominava ele. Entende? O cara já nasce predisposto, né? Ele pode mudar com o tempo, mas... Olha, predisposto a conexões todos somos. Não, assim, ou a maldade ou a bondade. Nós já trazemos nossa alma, as nossas tendências, do nível evolutivo que o nosso espírito está. Se eu era um espírito maldoso e criminoso na última reencarnação, pode ser que eu venha para querer me livrar disso, superar isso. Mas essas tendências para o mal ainda vão estar em mim, até que eu procure lapidá-las e superá-las. Então, esse negócio de se nascer já predisposto, você vai nascer predisposto ao seu nível evolutivo. As tendências morais, o nível moral que você já está espiritualmente. Entende? Quando eu falo assim, em termos mais graves assim, de crimes, tem muitos crimes, não que justifique, o cara comete por forte emoção, ou por uma defesa, por uma coisa muito... Tem coisa que é premeditado. Então, ali, eu digo assim, você pode ter uma pessoa assim, de uma moral elevada e boa e vinha cometer alguma coisa... Não. Uma forte emoção? Não. Eu só vi um cara atacar a minha família, coisa ali, não. Macumba. Mas, forte emoção. Dependendo da moral, por exemplo, quer ver? Você imaginaria o Chico matando alguém? Em qualquer circunstância? Só para te explicar, só para te responder. Você imaginaria ele matando alguém em qualquer circunstância? Em qualquer circunstância? Não. Por quê? Porque ele construiu na alma dele valores morais muito fortes. Que mesmo que ele seja muito pressionado, esteja numa situação extrema, os valores morais que ele construiu na alma dele são tão mais fortes que é perigoso ele se colocar em risco do que ferir alguém. O Chico era santo, e nós... Não, mas peraí, eu não estou te comparando com o Chico, eu estou te mostrando que uma vez que você construiu um valor moral, você não perde ele. Se você construiu um valor moral que para você é impossível matar alguém, você construiu esse valor em você. Pode ser a situação extrema que for, você não vai matar. Você pode até, vou defender o filho. Eu posso até empurrar, bater, segurar, tomar várias atitudes ali. Mas matar, eu não vou matar. Eu posso até, na raiva, estar com um punhal para matar. Mas na hora do momento derradeiro, eu não tenho coragem de fazer. Porque a minha evolução moral não permite isso. Entende? Então, fiz uma frase que eu li num livro de estudo social, na minha época tinha estudo social, tá? Morrer, matar, já ouvi essa frase. do descoberto do Brasil, quando era um livro de estudo social, aí quando a história de tentar descobrir do Brasil, o rapaz que descobriu o Brasil falou essa frase, morrer, gente, sabe por que eu estou falando isso? Porque isso é da lei. A lei é a seguinte: ninguém retrocede. É impossível um espírito retroceder. Vamos supor que eu sou uma pessoa boa, nunca fiz mal a ninguém, de repente acontece uma situação extrema e eu cometo um crime. O que acontece? Não significa que eu superei.
significa que eu estava trabalhando para me melhorar, mas eu ainda não tinha superado essa parte moral, esse valor moral aí. Eu ainda não tinha construído isso, eu estava no processo de construção e tive uma recaída. Então, eu não construí ainda aquele valor. E aí eu tive uma recaída, cometi de novo. Mas o que constrói o valor, construiu, plantou a semente na alma, desabrochou aquele valor na pessoa, o espírito não retrocede. Ele não vai cometer. Não, eu digo assim, ó, o meu primo mora na zona rural, lá na minha cidade de Ibiúna, no estado de São Paulo. Ele tem 3 filhos, 2 meninas e um menino. Agora ele deve estar com 50 e poucos anos. Pense num cara religioso, um cara de bem, trabalhador, trabalha na roça, mas pessoa boa. Um dia invadiram a chácara onde ele mora lá, a casinha lá. 4 caras invadiram lá, coisa lá. Então, mas isso deu forte emoção. E andaram dando tiro, arrombando porta lá, ele no desespero meteu fogo. Meteu fogo. Um foi para a situação, é obrigado. Às vezes quem está numa forte emoção que eu é falei. obrigado a ter certas atitudes. Não, forte emoção que eu falei. Sim, mas a pessoa que construiu, ela vai até atirar para assustar, ou atirar nas pernas, mas ela não vai atirar para matar. Entende? O que eu quero dizer é, o espírito que chegou num nível moral, ele não volta. Então não tem jeito. Agora, se for no nosso nível, que é o nível mediano, né? Aqui da Terra, a gente mata facinho. A gente, no nível que a gente está, a gente mata facinho. Não, mas eu estou falando mais com a forte emoção. Eu estou falando que na hora ali, o cara não vai nem pensar assim. É que nem o suicídio. O suicídio, para nós que estamos estudando, sabemos o que é o suicídio, que é o pior crime que existe na humanidade, é o suicídio. Você tirar a sua própria vida. Agora, viu, a pessoa que não tem tanto estudo, ela está em tanto desespero, que ela faz a besteira. Por isso que você falou, não julgue, né? Você falou assim, não vamos julgar, porque não sabe o que passou. Mas a gente, por exemplo, eu conheço pessoas espíritas que pensou besteira, mas não fez porque sabe que depois ia acontecer a hora que fosse do outro lado. Mas a pessoa que não tem instrução, ela no desespero acaba fazendo. Nível da pessoa que ela não adquiriu esse conhecimento ainda, né? É difícil. Fala, Vinícius. Eu acho que vai muito dessa questão assim, sabe? De princípios, de valores, acho que vai de tudo. Família, conjunto que a pessoa tem, sabe? É bom. O mais simples que para mim é o roubo. Assim, sabe? Eu não vou chegar lá, para mim, eu não dou conta. Eu não chego lá na pessoa, vou tentar pegar alguma coisa da pessoa, isso me machuca, sabe? Entendeu? Assim, eu não consigo. Porque você construiu esse valor. Não, sabe? Né? Pode ser que a gente não sabe até que ponto a gente é testado alguma coisa, mas eu chegar lá, nesse aspecto, chegar e falar, não, eu vou com aquela intenção. Consciente, né? Consciente, sabe? É claro que mais para frente a gente trabalha. Eu falo assim, cada um de nós tem os nossos valores. Eu não consigo chegar lá, planejar, falar assim, essa pessoa falando assim, nossa, eu sendo ruim com você e tal, ou planejar, me vingar, ter ódio, né? Uhum. Vou ficar com esse sentimento. Pô, isso aí eu não consigo. Sabe? A gente passa teste. Tem momentos que a gente fica com raiva da pessoa, mas ao mesmo tempo, pô. E quando você constrói o valor, fala que não é assim, ó. Quando você constrói um valor, por exemplo, pegar do roubo. Você, às vezes, está numa situação... Vou pegar um extremo, tá? Eu construí o valor de não roubar. Ou seja, da honestidade. Isso, para mim, é um valor importantíssimo. Aí eu estou numa situação extrema. Fome. Estou com fome. Eu estou passando desespero. Eu estou ali, e alguém deixa algo ali, um pedaço de comida que é de alguém perto de mim. Aí esse sobrevivência. Se você construir o valor, você não pega. Você pode até pedir, mas você não pega, sem a pessoa saber. Se o valor está construído
estabelecido em você, você vê, você está com fome, você está desesperado. Mas você é capaz de se prejudicar, mas não fere aquele valor que é importante para você. O que você vai fazer? Moço, você deixou aqui. Você pode me dar um pedaço desse pão? Eu estou com muita fome. Entende? Mas se não é um valor que foi construído ainda em você, na sua estrutura moral, você vai pegar e comer. Foda-se. Mas o que eu fico pensando é um processo contínuo, sabe? A evolução é contínua. Se eu pensar, se não é de uma vida, é de várias. A evolução é um processo Porque contínuo. até mesmo, se for pensar, é que a gente não sabe. Se pegar os histórias de 10 reencarnações para trás, a gente não imagina o que a gente é. Eu nem quero imaginar. Nem eu quero. Eu agradeço a Deus pela bênção da ignorância, do esquecimento. Gente, ó, por mais que a gente está sofrendo, olha só, por mais que a gente sofre, a gente está atualmente na melhor versão nossa. Essa é a nossa melhor versão. Imagina as piores. Quem levantou a mão aí, pessoal da internet? Alguém levantou a mão? A Karina que mandou mensagem. A Karina mandou mensagem, ó. Por exemplo, quando os monges do Tibete lutaram contra invasores chineses, correndo o risco de matar, no caso pela China estar invadindo o Tibete, como interpretar? Como interpretar situações de guerra? Difícil interpretar a situação de guerra. Mas lá no Evangelho né? explica. Porque situação de guerra ou situações extremas é o que eu falei com relação ao menino que matou a família. Cabe a gente julgar? Se a gente tivesse naquela situação, o que a gente faria? Porque apontar o dedo é fácil. Falar, olha lá, fulano está fazendo isso. Os monges do Tibete estão guerreando. Olha só que absurdo. Mas como é que a gente julga um negócio desse? E outra, eles são monges. Tá, mas eles estão... O fato deles serem monges não os coloca superiores a ninguém. Eles também estão encarnados, passando por processos expiatórios e processos de provações para melhorar seus espíritos. Eles não são seres mais evoluídos. Podem estar, assim, um pouquinho, com conhecimento um pouquinho melhor que o nosso, mas são, mais ou menos farinha do mesmo saco. Então não estaria encarnado aqui na Terra. Mas na questão da né? guerra, você é praticamente obrigado também. Você é obrigado. Seu país tá ali. Você é obrigado. Eu, vou falar eu fui obrigado, me chamam para a guerra. Eu, sinceramente, eu vou fugir. Eu também. Eu prefiro ser preso do que ir para a guerra. Preso porque fugiu. Eu prefiro. É preso. Mas é cada um. Aí você fala, mas você está errado. Aí vamos julgar? Não dá para julgar, entendeu? Bom, gente, vamos voltar aqui que a gente está desviando um pouco. Vamos lá. Então, a questão da obsessão envolve, eu sei que a gente entrou nesse assunto, porque envolve o quê? O padrão vibratório que está ligado aos nossos valores, né? Está completamente ligado aos nossos valores, nossos sentimentos, nossa comunicação, nossas ações, nossos comportamentos. Tudo isso, quem nós somos, influencia e determina a nossa faixa vibratória. E a nossa faixa vibratória determina com quem a gente se conecta, né? E essa conexão, se for de um nível mais baixo, vai ocasionar, claro, a obsessão. E a gente viu também a questão das causas, né? Aqui, gente, óbvio que não são todas, mas são as principais, né? Kardec elencou essas são as principais causas de obsessão, só que cada uma delas aí tem um monte de variação. Se você for analisar, aprofundar em cada uma dessas causas, você vai ver que tem um monte de coisa que deriva disso. A vingança deriva da raiva, do ressentimento, da mágoa, da falta de perdão, e por aí vai. Se você pegar cada uma delas, você vai destrinchar milhares de motivos que podem causar a obsessão. Então a gente pega essas aí que são as principais, que dão faz um apanhado meio que geral, mas que não é tudo, mas é boa parte, né? Grande parte. Então, vingança, né? O desejo de vingança é um dos principais, uma das principais e mais claras causas da obsessão. A inveja, né? A covardia, ou seja, a pessoa está ali no momento de fragilidade, está no momento ali que ela está vulnerável, vem ali o vampiro e aproveita da situação. E isso é assim no nosso dia a dia.
de encarnado para encarnado. Quantas pessoas não abusam das outras porque a pessoa estava vulnerável? Mulheres que são abusadas porque ela estava vulnerável, o homem se aproveitou. Crianças. Enfim, existem várias situações na sociedade aí, que não precisa a gente ficar aqui falando de todas, que a pessoa está vulnerável e ela sofre, ela é vítima de alguém que abusa dela, aproveitando da sua vulnerabilidade. Isso é covardia, né? E isso acontece na obsessão. Orgulho, a principal chaga da humanidade. Orgulho e egoísmo, os principais, né? Então, pessoa que é orgulhosa, que ela acha que ela é melhor que os outros, que ela acha que ela sempre tem razão, isso aí é o principal motivo da fascinação. A pessoa está fascinada, achando que é dona da verdade. Escrevinhação tem a ver com a psicografia, está mais ligada à psicografia. São aquelas mensagens, né, muito rebuscadas, que textos muito longos, respostas gigantescas para perguntas simples e que não fala nada com nada. Você vai analisar pelo fundo, pela forma é lindo, palavras rebuscadas, mas se for ver, não tem conteúdo nenhum. Está ali te engambelando, te passando para trás. O famoso somebody love, né? Só fala, e no final não falou nada. Né? Que no caso, eu escrevi em ação porque é mensagem escrita. Então escreve, no final não escreveu nada. Só enrolou, engambelou, né? Isso acontece muito com os mistificadores. Os espíritos mistificadores fazem muito isso, eles querem se fazer passar por um mentor, alguma entidade famosa, conhecida, uma entidade de luz, aí vem uma pergunta capciosa, uma pergunta que exige um conhecimento mais profundo, ele não tem esse conhecimento, o que ele vai fazer? Vai fazer um escrever em ação, vai engambelar, vai escrever um monte de baboseira, né? E a dominação em si, né? O prazer de dominar, o prazer de ter aquela pessoa ali arrastando aos seus pés. Vocês falaram aqui no começo, né? A pessoa que, às vezes, ela tem a jeito, estava comentando, da pessoa que aproveita do outro, né? Com palavras amorosas, que eu te amo, e elogios, e não sei o quê, para manipular aquela pessoa, para dominar ela, para ela fazer o que ela quer. Né? Então, sim, isso é a dominação, né? Abusa ali da fragilidade, da inocência da pessoa para dominar, para ela virar um objeto mesmo na mão da pessoa e fazer o que ela quer. Tem pessoas que são especialistas nisso, viu? Especialistas. Então, ou seja, gente, resumindo, quais são as causas se for falar em duas palavras para responder essa pergunta. Quais são as causas da obsessão? As imperfeições morais. Essas duas palavras resumem tudo. As imperfeições morais são as causas da obsessão. Das imperfeições morais a gente tem essas, e dessas tem milhares, que vai desmembrando. O que mais a gente viu? Quem pode ser vítima, alvo da obsessão, né? Qualquer um. Qualquer um. Pode ser um desencarnado, pode ser um encarnado. Então, pode ser um desencarnado obsediando o encarnado. Que aqui a gente... É a situação mais comum que a gente usa para dar exemplos quando a gente fala de obsessão. Porém, pode ocorrer de um desencarnado para com um desencarnado também. Isso tem de monte no plano espiritual. Legiões que são manipuladas por espíritos manipuladores, que são os chefes, né, de grupos voltados para o mal, né, que induzindo o outro a fazer o que quer. Pode acontecer de encarnado para desencarnado. Né? Aquela pessoa, lembra, a obsessão nasce da fixação mental. Então, vamos supor, um exemplo simples. Um ente querido meu desencarna, eu era muito apegado a essa pessoa e dependente dessa pessoa. Eu só vivia, era meu avô, mas eu morava com meu avô, eu dependia dele para viver. Aí ele vai embora. Aí eu fico culpando ele porque ele foi embora.
e agora eu não sei viver. E agora eu estou sofrendo, a culpa é do meu avô que me abandonou. Sabe? O mal sofrer, aí você culpa, você questiona a pessoa que desencarnou, você questiona a Deus, e você fica ali remoendo. Por que você não está aqui, fulano, para me ajudar? Ou então pelo ódio. Era um inimigo seu, mesmo depois dele morto, você ainda fica pensando nele, que traste. Sabe? É uma obsessão de encarnar para desencarnado. E a gente faz isso mais do que a gente pensa. Muito mais do que a gente pensa. A gente está cansado de ver na sessão de desobsessão aqui, os espíritos manifestar e falar assim, fulano me chama, fulano está me chamando. Aí a pessoa que é a vítima fala assim, como assim? Eu não estou chamando ninguém. Eu nem sabia da existência desse espírito. Como que chama? A raiva que ela alimenta, o desejo de vingança que ela alimenta pelas pessoas que estão à volta dela, todas as imperfeições morais dela, faz ela se conectar com aquele obsessor de novo. E chama. É um chamado, não deixa de ser. Encarnado para encarnado, né? Não preciso nem comentar, né? Os inimigos, né, que a gente tem, ou as pessoas que a gente assedia, né? As pessoas que a gente tem essa fixação, a gente está falando lá. Como é que chama o termo aí? Stalking. Stalking, né? O perseguidor. Então tem. Só que você vira um ciclo vicioso, né? Encarnado para encarnado. Morre ou isso vai mesmo. Encarnado para encarnado. E vai, né? Aí é assim, ó. Tá dois inimigos aqui. Aí um desencarna. Esse que desencarnou vira um obsessor do que está encarnado. Um obsessor desencarnado para com o encarnado. Ele fica ali. Aí esse que estava encarnado também desencarna. E os dois ficam obsediando um ao outro lá. Aí depois o primeiro que desencarnou reencarna. E esse acha, fica. E fica. Enquanto não procurar trabalhar o perdão, que é a vingança, né? Aquele primeiro item das causas que a gente viu. É um ciclo vicioso da vingança. É um atrás do outro. É a cobra comendo o rabo. Mas não tem paz, viu? A gente acha que quando desencarnar vai ter paz, nunca tem paz. Não. Só existe uma forma de você ter paz. Você vai para o paraíso. Trabalhando na reforma íntima. Não, eu sei, só tem esse jeito. Mas isso acontece muito com marido e mulher. Nós aqui que estamos encarnados, a gente estudando, a gente sabe como é que funciona, tudo, mas quando a pessoa está lá, que o cara desencarnou, que ele caiu em si, não, eu morri, estou aqui. Pô, mas nem assim, eles não querem melhorar uma coisa, mas aí ele já está sabendo, falando, nossa, agora não vim parar aqui. Nem Se a pessoa se arrepender verdadeiramente, desejar melhorar, ela vai ter oportunidade para isso. Deus sempre dá oportunidade para quem quer melhorar. Eu estou arrependido antes de ir. Então, ótimo. Então, ótimo. Então, você já está evoluindo. Tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. Não é só da boca para fora, não. É só falar que está de arrependido, mas lá dentro tiver. É isso aí. O problema é que eu queria saber se deu lá, estava me o jogo do Corinthians aqui. Aí, ó. Já é uma obsessão. Corinthians, velho. Não, mas segundo a mensagem que teve aí, lá tem jogo. Tem jogo. Tem jogo lá. Tem jogo. Só não vou falar quem que segue o jogo lá. Se é os obsediados, os obsidiados. Fala, Vinícius. Uma dúvida rápida aqui. Eu acho que o que é mais importante, até nesse processo até de obsessão, assim, que eu acho que mostra essa trem da fixação mental mesmo, sabe? Porque a gente cria situações, histórias, até mesmo com alguma desavença, alguma coisa assim, que não são verídicas, sabe? Sabe que é nosso mundo imaginário, assim, né? De, que fulano falou isso, ciclano falou isso, que você não tem certeza nenhuma. Eu acho que é a pior coisa. E aí você acredita naquilo, põe aquilo na cabeça e vai alimentando aquilo, alimentando. E aí você não sabe, e não vai ter diferença nenhuma na sua vida. Exatamente. A fixação mental é a base. Não tem como. É a base da obsessão, né, claro. Aí a gente viu também os tipos de obsessão, né?
Obsessão simples, a fascinação e a subjugação, os níveis, os tipos de obsessão. A gente viu que a obsessão simples, a pessoa ela tem noção, consciência que ela está sob uma influência, que tem alguém ali perturbando. Então, ela enfrenta ali uma perturbação, certo? Então, ela está sob uma influência de um dominador, sabe daquilo, tem consciência, e pode acontecer fenômenos físicos nesse processo, né? Ou seja, perturbações para instigar o medo, para tirar a pessoa do conforto dela ali, do comum, enfim, né? Essas coisas desagradáveis que acontecem, que são muito comuns, principalmente as coisas físicas, né? Um barulho que acontece ali no ambiente, uma luz que apaga, acende, um objeto que às vezes acaba se movendo ou sumindo. Isso é muito comum. Quer ver um exemplo? Chave de casa. Esses demônios somem, desaparecem, depois para achar aquilo, né? E às vezes você lembra que você deixou em cima da mesa. Você olha, não está na mesa. Aí você fica nervoso, chateado, irritado. Daí, 2 horas, aí você esfriou a sua cabeça, você volta lá, tá lá. E são processos físicos que acontecem. Uma coisa até comum comigo. Agora está sumindo, sabe o quê? Um copo de café. Ixi. Não, café pronto. Aí é sério, hein? Aí é sério, hein? Eu não sei se você está lá, ou está lá no escritório, quando eu vou ver, não está na cozinha, tá lá. Eu tenho certeza que está na cozinha, aí, no ó. escritório. Mas depois você achou? Gente, Achei, mas está alimentado, só tomar. um detalhe importante aqui às vezes, que a mistificação faz parte da obsessão, mas nem sempre uma mistificação é uma obsessão. Às vezes está ali um espírito, está aproveitando de uma situação para causar uma mistificação ali, mas não, ele não necessariamente é o obsessor daquela pessoa, daquele grupo que está envolvido, tá? Nem sempre a mistificação é uma obsessão. Mas toda obsessão tem um mistificador envolvido. Está querendo te enganar. Está querendo te assediar. Percebe? Então, isso pode acontecer, tá? O objetivo ali é importunar, incomodar, perturbar, né? Fascinação. Aí já é um negócio um pouco mais sério. Porque fascinado, muitas vezes ele nem sabe que está sob a condição de fascinação. Por quê? Porque a fascinação ela tem em sua base principal o orgulho. Então, o obsessor pega no orgulho do médium ou do obsidiado, né? Pega no orgulho do obsidiado, faz acreditar que ele está certo, faz acreditar que está tudo bem, faz ele acreditar que é um mentor, é um fulano, é o Bezerra de Menezes, não é ninguém além de Bezerra. Não, meu mentor é o Bezerra, o doutor Bezerra. E ele fala só comigo, só através de mim, sabe? Ou aquela pessoa que no dia a dia, pensando de encarnado para encarnado aí, a pessoa que tudo ela sabe, tudo ela dando razão, tudo ela tá certo, tudo ela é melhor que o outro, tudo dela é melhor que o do outro. Fascinadinho, tadinho. Quem somos nós para achar que sabemos de tudo? Somos donos da razão? Somos donos da verdade? Né? Então, essa pessoa ela perde o senso crítico. Ou seja, ela não consegue discernir que o que ela está fazendo é ridículo. Ela acha que é certo, que é bonito, que é o melhor que todos. Que ela é o Deus da razão, a rainha da razão. Né? Ele sempre se vê melhor. Não, porque aquele médico lá não sabe nada, não. É comigo que o mentor fala, que vai resolver as coisas. Eu que resolvo. Nesse caso, o mistificador também está fascinado. Não só o médico. Não, o mistificador está fascinando ele. Não, ele está fascinando, mas ele também está, porque ele se sente bem do outro lado quando alguém comenta alguma coisa dele. É que nem você pegar, por exemplo, um espírito que está numa casa aí, trabalhando com alguém, um espírito que não é conhecido, e vamos supor que não é um espírito evoluído, mas ele se sente bem quando a população, quem vai lá na casa, não estou sendo atendido por fulano de tal, ele se sente fascinado também. Você tem razão no que você fala, porque a obsessão é baseada na reciprocidade. Você sabe, é isso que eu digo. É um cego guiando o outro. Um cego guiando o outro.
Porque ele também acha que ele é melhor. Ele tem que dominar. Eu já tive experiência disso daí no centro que eu fui. Verdade. E aí, quando você aborda essa pessoa que está fascinada, primeiro, ela nunca está errada, ela não vai aceitar a crítica. Essa pessoa tem uma dificuldade muito grande de aceitar a crítica. Então, ela sempre tem razão, não admite que o erro de jeito nenhum, e a culpa sempre vai ser do outro. Sempre é o outro que está errado. Ela nunca está errada. Fala, Dona Áurea. Isso é quando se trata de pessoas adultas. Quando se trata, por exemplo, pais criando filhos, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, como é vista essa situação? Porque cada pai, cada mãe, cada família tem os valores. E aí você vai tentar passar para o seu filho os seus valores, né? Sim. E se você chegar na turma com um valor diferente, você vai bater aquilo e falar, não é assim. Mas ele acha, ele é bom, ele vai vacinar todo mundo lá fora. Isso. Uma opinião de... É uma linha tênue aí, hein? Uma linha tênue. Porque é muito complicado. É. O mundo lá fora é horrível. É. Então você está tentando martelando para botar uma ideia boa na cabeça da criatura, mas ela não está aceitando muito aquela ideia. As ideias das portas largas do mundo, elas são mais fáceis de ser. Porque as portas estreitas que a gente tenta colocar dentro de casa, pelo menos os pais, pelo menos da minha geração, o pessoal mais velho guarda. Aí... É uma linha tênue. Eu acho complicado demais da conta. Sempre as gerações novas, elas sempre têm uma capacidade de raciocínio mais avançada. Elas já vêm mais preparadas, né? Mas elas estão muito alheias pela inocência, está no desenvolvimento ainda dos seus valores ali, da sua cultura, do ambiente que ela está, são mais influenciáveis. Então, cabe aos pais direcionar. Aí entra. Porque se o pai for muito rígido, né? Sempre o dono da razão, ele pode perder o adolescente ou o filho. Qualquer idade que possa estar, ele pode perder. Se ele for rígido demais. E ele tapar os ouvidos para ouvir o que o filho tem a dizer. Então, se ele for rígido demais, ele pode entrar, sim, num processo de fascinação para com o filho. Porque ele não quer ouvir o filho. Porque mesmo que o filho esteja no caminho errado, os pais podem ouvi-los. E aí, não. Os pais, sabendo ouvi-los e sabendo lidar com eles com amor, eles conseguem entrar no coração do filho. Sim, o amor sempre vence. Agora, o filho, ele pode teimar, é livre-arbítrio dele. E se ele teimar e continuar no caminho errado, ele vai ter que arcar com as consequências daquilo. E aí ele vai aprender pela dor. Só que para os pais ter essa sabedoria e essa paciência, é muito difícil. A maioria dos pais não tem. Até porque que pai que quer ver filho sofrer? Então, é o que eu te falei, é uma linha muito tênue. Muito tênue. Só que os pais, por serem os responsáveis e terem já uma experiência de vida maior, eles... É a piedade filial, né? Os filhos devem respeito aos pais. Eles devem respeito aos pais. E a maioria dos filhos segue o exemplo dos pais. A maioria segue o exemplo. E tem esse detalhe. Você não educa filho por palavras. Você educa filho por exemplos. Tem isso daí... Exemplos. É o exemplo. Eu já vi isso aqui, velha. Muita coisa desses pais que faz todo mundo aqui. Eles passam a seguir os pais depois de velhos, depois de adultos. Porque depois que amadurece. Enquanto isso, eles matam os pais. Eu conheço uma menina. Sim, mas tem as exceções, isso que eu estou falando. A maioria dos casos. A maioria. Eu tenho um caso na minha família. O meu irmão sempre foi tranqueira. Tanto é que hoje ele mora na rua e é viciado. O filho dele foi preso já umas 10 vezes de roubar coisinha aqui, coisinha ali. Quer dizer, é o exemplo que deu. Agora, eu tenho um outro sobrinho que foi criado pelo meu pai e minha mãe, pelos avós dele,
cara é um amor de pessoa. Uma pessoa boa, né? Então, é complicado. Ele já trazia, sabe? Isso comigo. Porque quando Mas- a pessoa não traz, Mas é bom. criar filho é exemplo. Criar filho é exemplo. Então, se você dá o exemplo de ser uma Eu pessoa... não concordo, conheço N casos de famílias que os pais são exemplo em tudo. E os filhos descaminham. Mas aí é porque ele seguiu o exemplo lá de fora. Então, pois é, exatamente. Entendeu? Aí ele não quis ouvir os pais. Tinha uma fórmula mágica, porque já Ah, não tem, dona Aura. Fórmula mágica não tem. Isso não tem, não. Não tem. Pessoal, vamos voltar aqui, senão eu não vou conseguir terminar a revisão. Na questão da fascinação, tem uma questão importante também a gente falar, que é a autofascinação. Pensa, é muito simples de entender. Se a fascinação está ligada diretamente ao orgulho, a pessoa ela pode se enganar facilmente. Quando ela tem uma fixação mental, que você estava falando, Vinícius, né? Tudo parte da fixação mental. Ela começa a falar para ela mesma que ela é melhor, que ela sempre tem razão, entende? Ela pode criar uma autofascinação para ela mesma, que é uma autoobsessão. E aí, ela começa o processo com ela, não é o obsessor de outra pessoa, é ela. E como ela começou o processo, aí vem um aproveitador ali e começa também. E agrava a situação, entende? Então pode acontecer autofascinação facilmente aí, tá? Isso pode acontecer no sentido contrário, né? Se tiver uma baixa autoestima. Sim, também. Uma baixa autoestima. A pessoa começa a falar para ela mesma, eu não posso, não dou conta, não consigo, sou incapaz, sou inútil. Ela começa a falar para ela, aí o obsessor vem e é o prato cheio para ele. Ela já está falando isso para ela, ele vem, é verdade, você não vale nada, né? Então ela se mata. Ela vai se matar. Né? Eu olho no espelho assim e falo, nossa, não tem cara mais bonito que ele. Tá certo, se você não achar que você é bonito, quem vai achar, né, Lê? Uai. A gente viu que tem a subjugação, né? Gente, aqui é a perda do controle, que é o que você perguntou, Maria José. É a perda do controle. Aqui é a perda da vontade. Assim, o domínio é completo. A pessoa ela não tem força moral para impor as vontades dela sobre ela. A vontade do obsessor sobressai e ela está completamente dominada pelo obsessor. E pode chegar a casos de constrangimento físico, de fazer coisas fisicamente. Tem muito médico assim. Não vou dizer muito, mas existem casos, né? Então, assim, é um processo que pode ser só moral, que a pessoa não tem vontade de... Sabe aquela pessoa que não consegue sair do quarto escuro? Está lá num processo depressivo agudo e ela não consegue sair daquilo, não sai, ela só consegue ficar ali e a prostração física, né? Ela fica ali e não consegue sair da cama. Não consegue. De jeito nenhum. Então, também isso é um caso de subjugação, né? E quando a gente fala em subjugação, né? É esse domínio praticamente completo aí da pessoa, né? Há muita confusão com essa palavrinha aí de possuído, possessão, né? Vamos lembrar que não existe possessão. Esse termo é errado. Assim como a incorporação é errada, possessão também. Por quê? O espírito não entra dentro de ninguém. Ele não toma posse do corpo da pessoa. Ele não coabita no corpo com a pessoa para ele tomar posse do corpo dela. Não existe isso. Por isso esse termo, se for pegar o significado da palavra possuir, está errado. Ele não possui o corpo da pessoa. A ligação é mental. Então não existe possessão. Existe obsidiado, fascinado, subjugado. Como ajudar uma pessoa assim? Já a gente já vai falar aqui. Então, comparando. Obsessão, sim, é uma perturbação. A pessoa tem consciência que ela está sob aquele efeito, sob aquele domínio ali. Fascinação
a pessoa muitas vezes nem tem noção que está nessa situação, falta de discernimento, falta de senso crítico, subjugação, perda da vontade. Perda da vontade. Sabe quando você fala assim para você, ó, olha o perigo. Ai, eu não estou com vontade de nada, não quero nada. Perigoso isso. Perigoso. Você está dando um prato cheio para o obsessor. Cuidado com o que você fala para você. Cuidado com as crenças que você está alimentando aí, principalmente as limitantes. Cuidado quando você fala assim, isso não é para mim. Nasci assim, vou morrer assim. Cuidado com isso. Pega as coisas ruins que você fala para você, imagina que é a sua esposa falando isso para você. Você ia gostar. Ou seu esposo, ou seu filho, ou sua mãe. Põe na boca de uma pessoa que você ama muito. Tá? Toda vez que você quiser falar algo mal de você mesmo, na hora que você fizer isso, você pega isso e coloca na boca de uma pessoa que você ama muito. Imagina essa pessoa falando para você. Vai doer? Aí você vai ver o tanto que você está fazendo mal para você. E sendo o terreno fértil para obsessores, para os vampiros. Tá? Faça esse exercício. Falando de vampiro, a gente falou sobre o vampirismo, né? Bom, as causas das obsessões são as imperfeições morais. Então, todas as vezes que eu me entrego, através das minhas imperfeições morais, às más paixões, aos vícios de todo tipo, qualquer tipo de vício, aos desvarios do sexo, a raiva constante, né, a cólera, aquela raiva. Você viu que as pessoas, que ela é um poço de raiva ambulante? Você encosta nela, ela está mordendo. A pessoa está mordendo, qualquer coisa ela morde. Ela é um poço de ódio, né? Cuidado com isso, né? Mágoas, ressentimentos que você alimenta, isso tudo é prato cheio dos vampiros. Você está sendo terra fértil para os vampiros de plantão, que estão ali prontos para sugar suas energias, apossar dos seus fluidos vitais, da sua saúde mental, para que eles possam alimentar os seus próprios vícios. O vampiro é isso. Ele bebe com você, ele fuma com você, ele pratica aquele sexo desvairado com você, ele alimenta a sua raiva com você. Entendeu? O vampiro se conecta a você para alimentar os vícios dele, a reciprocidade. Ontem eu ia levar o aniversariante para tomar uma, mas sem álcool, não comprei. Ribeiro, a aula específica que eu fiz, que era para você, você não veio. A gente falou da bebida. Alguém avisou eu, o meu mentor. O seu obsessor, o mentor. Olha a fascinação. A fascinação aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Mentor, a mistificação, ó. Tá vendo? Lembrando, gente, que ó, no processo do vampirismo, quando a gente se alimenta desses vícios, mais paixões, maus comportamentos, maus hábitos, a gente cria aquelas larvas psíquicas. E são essas larvas psíquicas que são as ferramentas dos vampiros. Eles infestam a gente dessas larvas psíquicas para aumentar essa conexão ainda mais, para se alimentar dos nossos próprios vícios, para fumar com a gente, para beber com a gente, mas etc. Não é tudo igual. Para mim, cólera, mágoas, é pior do que outras coisas. Vou explicar para você por quê. Não, vou explicar para você por quê. O cara pode ser um cara que gosta de tomar a sua cervejinha, seu vinho, e não tem mágoa de ninguém, não tem cólera de ninguém. Você pode pegar um cara que não bebe, não fuma, não faz nada, e tem mágoa dos outros, tem cólera. Mas qualquer coisa, qualquer uma dessas coisas é vício. Mas já tem coisa... A Bíblia, sabe, não importa, é um vício. Jesus não tomava o vinho dele? Doses.
Vila de dois, o Betinho quem é mais velho vai Jesus entrar não Qual que é o vício? Ribeiro, deixa eu te contar uma coisa. Quando a pessoa começa a dar desculpa demais, justificar demais, ela tá fascinada, tá? Tem ali, ó, desvarios do sexo. O que é isso aí? Deixa eu te falar. Sexo, ó, O que significa? Ué, abuso do sexo. Porque o sexo em si não é errado. Mas antigamente eu Ó, vivia em zona, boato. quando você tomar uma dose por semana, você saborear um vinhozinho por dose por semana, isso não é vício. Eu estou falando de vício. Vício é aquela coisa que é incontrolável. Você não aguenta ficar um dia sem beber. Eu só bebo assim, Só todo dia. vou jantar, dar um vinho, coisa. Entendeu? É vício. Quando a gente fala vício, é o que está fora do controle. Não, isso que eu tô falando, por exemplo, Entendeu? eu baseado já não fumo mais. Ai, esse Ribeiro é uma figura. Esse Ribeiro é uma figura. Você tá no reflexo da consciência aí. Eu mais, quem sofre mais, qualquer coisa é mais difícil. Ó, pensou em excessos, qualquer tipo, seja de reclamar, é um vício. E você, cometendo um vício, você está criando larvas psíquicas e está fomentando vampiros que estão ali te sugando. Tá? Então, cuidado. Então, a gente viu estudo sobre a obsessão. Como lidar com ela? Como lidar com a obsessão? Como lidar com esses processos, que às vezes são processos muito sérios, que é o caso da fascinação, da subjugação. Tem algumas obsessões simples também que são complicadas, dependendo do processo. Então, como lidar com isso? Bom, a obsessão é como você pensa no vampiro, que está sugando as energias, né, da sua vítima. Então, quando suga as energias, a pessoa entra em déficit energético, ela entra num processo de dor, de doença, né? Então, a obsessão é como se fosse uma doença. E como se trata uma doença? Removendo a causa dessa doença. Só que a gente viu que a causa da obsessão são as imperfeições morais. Então, como que você vai lidar com uma pessoa que é vítima de obsessão, com o obsidiado? Remover a causa da obsessão, que são as imperfeições morais. Você vai ensiná-lo, você vai educá-lo, você vai instruí-lo, para que ele combata nele o que é terreno fértil, que dá conexão, ligação, que alimenta esses vampiros ou esses obsessores, né? Então, vamos pegar as causas da obsessão ali que a gente viu, as principais. Como é que a gente cessa um processo de vingança? Que é o que a gente está falando dos ciclos, né? Ciclo de vingança. Um que vai se vingando do outro, que não acaba nunca. Não tem outro jeito. Perdoar. Você só deixa de querer se vingar de alguém quando você perdoa. Quando você instala o perdão no processo, você corta o vínculo de vingança. Por isso Jesus falou, perdoai não 7, mas 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. A pessoa vai melhorando, eu estou falando do terceiro, né? Hã? A pessoa, não, lá no começo eu fiz a pergunta do seguinte. Tá, eu conheço uma pessoa que está desse jeito, tá? Não tem condições. Aí, como é que você faz? Você não tem acesso à pessoa, você não consegue chegar na pessoa, a pessoa não dá abertura, não é? O perdão, Ribeiro, ele não tem nada a ver com a outra pessoa. Não, mas eu quero que a outra pessoa melhore, que a pessoa volte a ser uma pessoa normal. Para ela sair da vingança. Você tem que mostrar para ela que o caminho para sair da vingança é o perdão. Só que nós não temos como obrigar ninguém a fazer nada. Você tem como instruir.
E a pessoa, através do seu livre-arbítrio, que vai decidir se ela quer seguir aquele caminho ou não. Infelizmente é assim. Ou felizmente, Por né? exemplo, de oração. A vida me ensinou uma coisa. Você convencer a pessoa a perdoar é muito complicado. Mas você convence ela de que a falta do perdão dela está fazendo mal para ela. Está escravizando ela e que ela está deixando de viver a própria vida, está deixando de passear, de conviver com os filhos. Exatamente. E esse ódio está envenenando ela. Se você consegue isso, você tira ela da vida. Mas mesmo assim, ela vai ter que ter o livre-arbítrio dela. Se ela vai te ouvir ou não. Argumentos, você pode ter milhões. Você rezar para ela. Ajuda. Lembra da gente falar do poder da oração? A oração é poderosíssima. Então, a oração, ela vai... É a água mole em pedra dura. A oração vai ali, colocando... Se eu fizer isso com o meu irmão lá, que está perdidão... Com certeza você vai ajudar ele. Porque conversa não dá. Oração. Quando não dá para fazer nada, dá para orar. A única coisa que você tem que pensar é o seguinte: você vai orar. Agora, quanto a vai durar? É, o tempo da pessoa. A decisão é dela. E aí você tem que respeitar, porque é livre-arbítrio. Inveja. Tem um amigo espiritual que me acompanha, que me ajuda muito. Ele é como se fosse um pai para mim. Ele fala que me acompanha só tem 1000 anos. Só para vocês terem ideia da nossa teimosia. Inveja. Como combater inveja? A pessoa está com inveja, você capacita ela, você dá capacidade, conhecimento. Você combate a inveja com capacitação. Eu sinto inveja de alguém porque eu não me sinto capaz de fazer algo ou ter algo que alguém tem. Quando eu me sinto capaz de fazer ou ter algo que alguém tem, eu não sinto inveja mais. É assim que combate a inveja. Covardia. Trabalhando a autoestima. Por quê? A pessoa que é vítima de uma covardia, ela está com a autoestima baixa. Ela está vulnerável. Então, ela é vítima presa fácil. Então, você ajuda ela a buscar autoconhecimento. Buscando o autoconhecimento, ela trabalha a autoestima. E ela passa, então, a entender seu próprio valor. E ela passa a saber se defender. Ela deixa de estar vulnerável. E quanto ao covarde, o que é covarde, também mostrando para ele o conhecimento, para ele a autoestima, para ele ver que ele pode ser uma pessoa melhor moralmente, que não precisa ficar abusando das outras pessoas, que ele pode ser alguém melhor, e pode ajudar ao invés de prejudicar o outro. Orgulho, fácil, né? Trabalho fácil de pensar no processo. Não estou falando que é fácil de fazer. Combate-se o orgulho trabalhando a humildade. Né? Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em ouvir, então eu vou trabalhar mais em mim, a minha capacidade de ouvir o próximo. Vou fechar um pouquinho mais. Quantos ouvidos eu tenho? Quantas bocas eu tenho? Vamos usar nessa proporção 2:1. Vamos ouvir mais. Quando você ouve mais, você escuta e você passa a compreender mais. Se você compreende mais, você pode trabalhar em si a sua humildade. Ser humilde é você estar sempre disposto a aprender e entender o outro. Hã? Lascar. 2 vezes mais do que fala, é impossível. Ouvir 2 vezes. Meu é inverso. Então, a gente tem que trabalhar isso. Escrever em ação. É aquele negócio, né? Falar baboseira, falar demais e não falar nada. Ou escrever demais e não passar mensagem nenhuma. Isso tem a ver, na mediunidade, com os fenômenos. Ah, porque eu quero manifestar, porque é um mistificador ali querendo se fazer passar por um mentor XYZ. E ele escreve um livro, né? Para falar oi. Então, entender que o espiritismo, ele não é baseado nos fenômenos. Nunca foi. O espiritismo nunca foi fenômeno. Se alguém busca isso no espiritismo, fala para essa pessoa que ela está completamente enganada. O fenômeno é uma consequência de algumas tarefas, de alguns trabalhos do espiritismo. O fenômeno é o de menos.
O Espiritismo veio para nos orientar a nos melhorar, fazer a reforma íntima e trabalhar a caridade. Porque a caridade nos ajuda no processo. O livre-arbítrio vale para nós e para eles também. Para todos, Porque é universal. Quando tem uma sessão espírita, os espíritos de luz, eles preparam tudo, eles estão lá dando toda assistência, né? Se vem um espírito lá que é mistificador, que vem só para querer tumultuar, eles não têm poder de não deixar eles? Tem. O que acontece? Tem. Eles só deixam aqueles que estão propensos e aptos para receber a ajuda, mesmo que eles estejam revoltados no primeiro momento. Aí depois eles vão acabar cedendo, aceitando e vão receber a ajuda. Quando chega no médico dizendo que é outro, lá eles deixam o cara chegar lá. Aprendizado do médium, aprendizado do próprio espírito, todo um contexto, todo um processo. Não é tão simples. Fala, Vinícius. Eu tenho uma dúvida que eu fiquei pensando, que teve um caso, assim, foi até uma sessão, assim, que teve uma pessoa que estava no processo, como se fosse um desenvolvimento. Então, psicografar e não saía nada. Toda vez era assim. Aí, uma vez, um outro médico veio com uma mensagem falando mesmo. A mensagem era bem clara. Deixa outros canais abertos, não fica tão preocupado a ficar batendo nesse tipo de mediunidade. Tipo, aí a mensagem foi lida lá na hora e tal. Certo. Você ia fazer isso e tal. E foi entregue para a pessoa. Certo. Eu sei que a pessoa continuou nisso, sabe? Aí minha dúvida é mais... porque você entrou nesse dado lá da discriminação, que ali foi uma sugestão, sei que é muito íntima e tal. Mas não seria um toque, assim, nesse caso? Que ali... Tipo assim, pode ser que se ele pegar e tentar desenvolver outra mediunidade, para ele seria até mais fácil. Porque esse seria um desafio, porque ele imagina que é como se fosse um desafio. Sim. E ele continua insistindo, mas lá deixaram. O segredo da mediunidade é você, lembra? Confia, se permita. Ah, entendi. Se permita. Se for para falar, fala. Se for para escrever, escreve. Para quem está desenvolvendo, é isso. Não é a pessoa ficar forçando. Ela não vai forçar. Porque se a mediunidade dela é outra, ela tem que deixar acontecer, florescer aquilo naturalmente. Talvez ali foi só um conselho. É um conselho para a pessoa se respeitar a si mesma. Entendi. Porque às vezes ela está querendo forçar algo que não é para ser. Imagina eu querendo psicografar ou querendo incorporar. Eu vou ficar a vida inteira. Não, pode passar. Não deixa nem na bala, que na aula. Eu penso que tem um pouco assim de aptidão, assim. Pode ficar na parte do livro da Sueli Schubert lá, né? O que ela falou é o seguinte: cada médium tem um processo. Por exemplo, eu comecei com rabisco, fiquei rabiscando muito tempo. E aquilo já estava me estressando. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Às vezes eu nem tenho que fazer isso daqui, e eu estou aqui rabiscando, né? E a autocobrança é grande, né? Então você fica com aquela expectativa, sei lá, rabiscando, seu braço mexendo, e você fala assim, putz, só sai rabiscando. Eu acho que não é o meu caminho, não. Aí agora eu tô na parte, agora eu não consigo falar. Eu escuto, eu escrevo, eu não sei o quê, mas eu não consigo falar. Então você fica uma autocobrança muito grande. Então talvez essa mensagem foi feita para ela, tipo assim, relaxa, porque na hora que tiver que você vai ser. É isso que eu fico imaginando. Só para isso aí, o que ela falou também? Por exemplo, o Chico, que tinha um monte de livro para escrever. Você acha que eles iam perder tempo de pôr o cara ficar rabiscando? Entendeu? Isso é para os médiums fracos mesmo. Médio fraco. Entendeu? Você está aqui para o seu aprendizado, para o aprendizado local. Não é o cara que tem que fazer 500 livros. Esses, eles não podem perder tempo. Então, esses caras já pegam, já sentam e já mete a caneta. Porque já começa falando e já começa... Então, assim, cada um vai ter o seu propósito.
Isso. Então, talvez o cara ficar lá rabiscando igual eu fiquei, eu aprendi muito, até mesmo porque eu questionava a mediunidade. Até porque exige, o processo de aprendizado, ele exige a paciência do aprendiz. Né? Só que às vezes a pessoa, ela em vez de estar se permitindo, ela está querendo tendenciar para um lado que não é para ela ir. Eu estou no rio, eu tenho que ir para aquele rumo ali, que a corrente está me levando, eu quero remar contra a corrente, eu não vou conseguir. Não vou. Para acessar a dominação porque tem um ali, um esticador, ou um espírito inferior, né, ou até mesmo um espírito mau ali, querendo dominar a pessoa. É buscar o anjo guardião, pedir ajuda do anjo guardião, pedir ajuda dos bons espíritos, ou seja, né, mudar o foco, né, a oração, orai e vigiai, né, tudo isso vai ajudar. E aí, a gente falou das imperfeições morais para ajudar o obsidiado. E o obsessor, aí é aquele negócio. Primeiro, se educa pelo exemplo. Você não vai convencê-lo assim tão facilmente. Então, assim, você vai tratar ele com severidade, com firmeza. Porém, não é com maldade. Não é com agressividade. Com firmeza, porém com benevolência. Falando sério, com firmeza, porém você deixa de ser, você não vai deixar de ser amoroso. É igual o pai quando corrige o filho, que às vezes tem que falar algo mais firme com o filho. Ele não deixou de amar o filho, mas ele fala com rigor com o filho quando é necessário. Então você vai tratar o obsessor assim. Lembra do vídeo que eu mostrei na aula passada? O Divaldo lá com o obsessor dele, os dois no embate. O Divaldo em nenhum momento ofendeu ele, mas foi firme. Foi firme, até que ele convenceu ele pelo amor, por cuidar da mãe dele que estava reencarnada naquela criança. Então, pagai o mal com o bem. E sendo exemplo, fazendo coisas boas, orando por ele, ora pelo obsessor, você vai ajudar. Né? E é claro, a obsessão é importantíssima a busca pelo tratamento espiritual. Numa casa séria, numa casa espírita séria, né? Que ali se busca o conhecimento, se trabalha o estudo, médiuns sérios, devotados, mesmo que são pessoas imperfeitas, como nós somos todos imperfeitos, mas estamos aqui buscando trabalhar com seriedade, com firmeza, cada um enfrentando os seus próprios demônios, ou seja, cada um enfrentando a sua própria reforma íntima, né? Então, buscar um tratamento espiritual sério. E aquele que está sob obsessão, vamos supor que é um médium, que é ostensivo, já trabalha com a mediunidade, e ele entra num processo de obsessão que o impede de trabalhar. Ele precisa, então, naquele momento, suspender a mediunidade dele, parar de trabalhar com a mediunidade dele para receber o tratamento. Afastar do trabalho mediúnico não significa afastar da casa espírita. Né? Então, ele pode parar de trabalhar por um tempo, mas procurar a casa para receber o tratamento, para ele se reequilibrar e voltar à atividade novamente. Né? Então, ou seja, buscar o hospital. Né? O doente não melhora se ele não for para o hospital. Ele precisa do atendimento, ele precisa do acolhimento, ele precisa do medicamento para ele se refazer, curar a sua doença, se restabelecer e voltar a trabalhar. Né? Então, com isso a gente encerra a revisão do módulo 5, essa visão geral sobre a obsessão, de tudo que a gente aprendeu nesse módulo, e encerra as aulas do nosso curso de mediunidade. Se tiver ainda alguma dúvida, gente, pergunta lá no grupo, ou me chama, estou à disposição, tá? Semana que vem a gente vai fazer a avaliação. E tinha até um vídeo aqui que eu ia passar, mas não vai dar tempo. Mas na última aula de despedida, eu vou passar esse vídeo, que é muito importante, sobre mediunidade, para a gente fazer o nosso encerramento do curso. E a gente precisa marcar nossa confraternização. Não vai passar, não, nós vamos fazer. Vamos marcar, tem que ter. Pode, claro, por que não? E é tudo cerveja sem álcool. Vampirizado.
Então vamos encerrar. Vamos elevar o pensamento a Ele, nosso grande mestre e amigo Jesus. Tendo uma respiração mais tranquila. Convido você agora a agradecer imensamente pela oportunidade. Agradecer a Ele, primeiramente a Ele, a Jesus, que nos trouxe todo esse conhecimento para transformar nós mesmos, buscando esse caminho da autoevolução, da reforma íntima, para que através dessa nosso desenvolvimento moral, possamos ser melhores pessoas, possamos ser melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores seres humanos. E sendo melhores seres humanos, isso nos propicia a sermos melhores médiuns. Através do conhecimento, do autoconhecimento, a gente agradece muito a Ele por isso. Aos nossos coordenadores espirituais, responsáveis por esse curso abençoado, nós agradecemos imensamente a oportunidade. E eu agradeço, do fundo do meu coração, a cada um de vocês que esteve comigo durante esse mais de um ano, quase um ano e meio, juntos nessa jornada de aprendizado. Agradeço pela confiança, por me permitir vivenciar esse curso mais uma vez, trazendo mais aprendizados para mim. Porque se eu estou aqui é porque eu sou a pessoa que mais precisa aprender. Então eu agradeço imensamente a cada um de vocês por essa oportunidade abençoada, maravilhosa e única. E assim, com o coração cheio de gratidão, nós oramos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês pela oportunidade. E o último recadinho, quem for fazer a avaliação do módulo 4, quem perdeu a última avaliação, vai fazer junto com essa do módulo 5. Me avisa, tá? Me avisa para eu trazer para você. Pode pôr lá eu vou lançar uma lista lá no grupo de quem vai fazer as outras avaliações junto com a avaliação do módulo 5, para que eu possa trazer as avaliações para vocês, tá bom? E que Jesus abençoe a cada um mais uma vez. Muito obrigado.